E qual é o tema do nosso seminário? A gente está falando sobre justificação. Justificação. Esse é um dos temas mais importantes de toda a Bíblia e, incrivelmente, um dos menos ensinados na grande maioria das igrejas. Incrivelmente, é citado, mas não é ensinado. E justificação é tão importante de você entender, porque justificação é a base da nossa salvação. Você é salvo porque foi justificado. Na cruz do Calvário, você foi justificado e por causa da justificação, você foi salvo. Você não foi salvo e então foi justificado. Não, porque você foi justificado, então você foi salvo. E porque você foi justificado, você agora tem uma nova identidade. Essa nova identidade, quando você não conhece, dá ruim. Dá um ruim danado. Quantos aqui já tem pelo menos uma noção? Você pode não conhecer a fundo. Esses dias todos que nós vamos ter aqui, hoje, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, é uma imersão. Esse termo está em moda, não está na moda, não está? Olha, você vai fazer um curso de imersão. É uma imersão. Não vai dar para a gente explorar tudo o que a Bíblia fala sobre justificação, mas pelo menos a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito desse tema. Mas eu creio que de tanto estar presente aqui e ouvir, a não ser que você esteja vindo hoje aqui pela primeira vez, a não ser que você só esteja vindo aqui já há 1 ou 2 semanas, mas se você já vem aqui há mais tempo, você vira e mexe e me ouve falando sobre somos justiça de Deus, sermos justiça de Deus. Então você no mínimo tem uma noção. Quantos de vocês aqui já entenderam, pelo menos no mínimo, superficialmente, com uma breve noção, mas já entenderam que em Cristo nós somos justificados? Somos justiça de Deus. Amém? Já entenderam isso? Então nós fomos transportados por causa da justificação, nós fomos salvos. Por causa da justificação, nós somos transportados das trevas para a luz de Cristo. Os termos comparativos que a Bíblia faz são radicais, são extremamente radicais. Trevas e luz, nós éramos trevas. A Bíblia não somente diz que nós estávamos nas trevas, mas que nós éramos trevas. E agora nós estamos na luz, somos a luz do mundo. Então é uma mudança radicalíssima, não é verdade? Extremamente radical. Das trevas para a luz, que comparação existe, ou que semelhança pode existir entre trevas e luz? Nós éramos aqueles que estavam sem Deus no mundo, e hoje nós somos não simplesmente adoradores de um Deus, nós somos filhos do Deus vivo. É uma mudança radicalíssima, não é verdade? Agora, você entende que também você é de carne e osso, e vira e mexe, você pisa na bola e peca e erra? Deu para você entender que hoje em Cristo você foi justificado, mas agora, porque foi justificado, você foi salvo, porque foi salvo, foi transportado das trevas para a luz, porque você está na luz, agora você é santo? Amém? Mas de vez em quando pisa na bola, erra e você peca. Então você é um santo, mas também é um pecador. Quem aqui entende que é um pecador? Peraí, levanta a mão com convicção para o alto. Você é santo, levanta a mão quem é santo. Ok, baixa a mão, levanta a mão quem é pecador. Peraí, diminuiu? Da primeira para a segunda diminuiu. Peraí. Quem é santo, levanta a mão. Ok, grande maioria. Ok, abaixa a mão. Quem é pecador, reconhece que também é pecador. Meu Deus, você sabe o que é isso aí? Eu faço essa pergunta há 35 anos e eu sempre vejo a mesma resposta, que é a mais pura esquizofrenia espiritual. Quer dizer, eu sou santo, eu sou pecador. Não, ou você é uma coisa ou você é outra. Não tem como ser as duas ao mesmo tempo. Não tem como ser as duas ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa ou você é outra. Por quê? Porque você é luz. Quem é luz? Agora, abaixa a mão. Quem é trevas? Por que você não levantou a mão? Porque se você é santo e também é pecador, você é luz e você é trevas. Mas você não levanta por quê? Porque você tem uma noção muito clara de que luz e trevas não tem como. Não tem como ser, não tem como misturar. Mas a gente vive nessa esquizofrenia espiritual. A gente vive num hospício chamado igreja. Tem muitas igrejas que se assemelham mais a um hospício do que a uma igreja realmente. Você sabe que
hospício é lugar de maluco. E a gente não pode viver num lugar de maluco, porque a nova igreja é uma igreja de gente descomplicada. Amém. Quer dizer, ou você é descomplicado ou você é maluco. Os dois ao mesmo tempo não dá. Então, se você é descomplicado, diga amém. Você não pode ser... Sabe que no hospício é doideira. Quer dizer, vem um doido de cá, no corredor do hospício, vem um corredor de cá, um louco de cá e o outro louco de lá. Quando os dois cruzaram, esse que vinha aqui parou, peraí, você passou por mim? Não prestou continência? O outro olhou e falou assim, prestar continência por quê? Por que eu prestaria continência a você? Porque eu sou Napoleão Bonaparte. Aí o de cá perguntou, mas quem foi que disse que você é Napoleão? O outro respondeu, foi Deus. E o de cá falou, eu? Você não pode, você não está nessa. Amém, gente? Você não está nessa, você e eu somos luz. Você e eu somos sal da terra. Você e eu somos santos. Não somos, nós éramos pobres, miseráveis pecadores. Gente, só tem 2 argumentos bíblicos. Só 2, não tem mais do que 2. Só tem 2 argumentos bíblicos que alguém pode usar para dizer para você que você é um pobre, miserável pecador ainda. Só 2. O primeiro deles é Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. Aí o sujeito decora o versículo 23 e não decora o 24. E o versículo 24 é a porta de saída do versículo 23. Sem o versículo 24, 23 seria um beco sem saída. Mas ele diz, sendo porém, no entanto, todavia, sendo porém justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo. Então, quando ele diz em Romanos 3, 23 que todos pecaram, ele está dizendo, ninguém ficou de fora, nem o judeu, nem o religioso, nem o católico, nem o evangélico, nem o espírita, nem o candomblessista, ninguém, todos ficaram carentes da glória de Deus, mas todos foram justificados pela glória que há em Cristo Jesus. O outro argumento que alguém pode usar é 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 15. E 1 Timóteo 1, capítulo 15, Paulo diz o seguinte, fiel é esta palavra, 2 pontos, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou, em algumas versões diz o principal, e em outras versões diz o pior. Eu não sei quem de vocês aqui tem uma versão, seja ela de papel ou eletrônica, que diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Dá uma olhada na sua Bíblia aí, seja ela eletrônica ou de papel, vê lá, 1 Timóteo 1,15, e me diz se está escrito aí, principal ou pior. Na de vocês aí está escrito principal. Tem alguém aí com uma Bíblia que diga, de papel ou eletrônica, que diga uma versão que diga pior? Na tua versão, Bruno, diz, Cristo vem ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa versão que diz o pior é a pior. Essa versão é a pior. Essa tradução está tão errada, mas tão distante do original, super distante do original. Como é que está escrito no original grego? Diz assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o protos. Protos, no grego, significa o exemplo mais notável. Protos é o radical grego que dá origem à palavra protótipo. O que é o protótipo? É o exemplo mais notável do que será aquilo que vai ser produzido em série. Então, antes de fazer a Ferrari, eu faço um protótipo da Ferrari. Quando eu terminei de fazer o protótipo, eu digo, olha, essa Ferrari que vai ser produzida agora vai ter como modelo esse protótipo. Então todos os outros vão ser iguais àquele protótipo, não é isso? Então o que Paulo... Eu não precisava nem dar essa explicação para você. Bastava você ler o versículo 16.
Então, só de raiva, eu vou ler o versículo 16. 1 Timóteo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 15. Eu vou ler o 15 e vou ler o 16. Versículo 15, Paulo diz assim, nessa versão diz assim, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora dá só uma olhada no versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo, protos, para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Sabe o que Paulo estava dizendo? Em outras palavras, se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Eu sou o protos, eu sou um modelo. Se Deus me alcançou, a mim, que odiava a igreja, que perseguia a igreja, que consentia na morte de cristãos, se Deus pode salvar a mim, Ele pode salvar qualquer um. E eu, Maurício Fragali, digo, se Deus salvou a mim, Ele pode salvar qualquer um. Quem de vocês aqui poderia dar esse testemunho? Pastor, se Deus me salvou, pode salvar qualquer um. Ô Ricardo, se Deus te salvou, pode salvar qualquer um? Tu era coisa ruim mesmo. Bruno, tu também era bicho ruim. Meu Deus do céu. Rodrigo, tu levantou a mão aí. Misericórdia. Se não fosse salvo, não estava nem vivo. Não, acho que nós dois, né? A gente estava conversando lá no inferno, eu e você. Tá batendo papo lá. Meu Deus do céu. Gente, nós somos protos para esse mundo. Quem nos conheceu antes e depois de Cristo deveria olhar para nós e dizer assim, caramba, como é que pode essa pessoa aí que era desse jeito, assim, assim, assado, e olha só para ele agora, ele diz que isso tudo é por causa da igreja, por causa de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele muda a nossa identidade. Por que a nossa identidade muda? Porque nós fomos justificados, recebemos uma nova identidade em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz assim, olha, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Eu fiz questão de pegar esse versículo aqui em versões diferentes, para você sentir como é importante o que Paulo fala aqui. Na linguagem de hoje, no Novo Testamento, na linguagem de hoje, 2 Coríntios 5,17 diz assim, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Ao meio da revista e corrigida, que eu nem gosto muito, não porque tem algum erro, mas por causa da linguagem que é muito antiquada, mas esse versículo aqui, ao meio da revista e corrigida, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Na nova Bíblia brasileira, na Bíblia Viva, Bíblia brasileira, ó, na Bíblia Viva diz assim, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Na NVI diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Na nova versão transformadora diz, logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, gente, esses versículos estão mostrando para mim e para você que em Cristo nós não somos mais pecadores, porém somos justos, justiça de Deus. A gente ainda tem a possibilidade de pecar? Claro que sim, estamos no mundo, somos de carne e osso, temos uma alma, prestamos atenção e somos influenciados por um monte de coisa, porém nós já não vivemos no pecado. Pecado na minha e na sua vida é um acidente de percurso, e não uma prática de vida. Entender isso, gente, como um paradigma é vital,
vital. E não é arrogância, mas é a chave para nós alcançarmos novos patamares em todos os setores da vida. Sabe que no Antigo Testamento era comum alguém ser considerado como imundo. Mas o que tornava uma pessoa imunda? Qual era o critério que se aplicava para dizer essa mulher está imunda, ou esse homem é impuro? Impuro ou imundo eram sinônimos do Antigo Testamento. Mas o que fazia alguém se tornar uma pessoa imunda ou impura? Se você perguntar isso em muitas igrejas, e até mesmo para certos seminários, estudantes de seminário, o que fazia uma pessoa ficar imunda, se tornar impura? O pecado, pastor, o pecado. Não, era o contato com a morte. Contato com a morte. Então, qualquer coisa que lembrasse a morte, a pessoa, ela se entrasse em contato, por exemplo, com uma pessoa enferma. O que é uma enfermidade? É uma janelinha por onde a morte pode entrar. Então, se o judeu entrasse em contato com uma pessoa gripada, simplesmente tem um resfriado, pronto, ficou imundo, tem que passar por um ritual de purificação. Se ele viesse andando e de repente não prestou atenção, cruzou com um cachorro morto no meio da estrada, ficou impuro, tem que passar pelo ritual de purificação. Se fosse a um sepultamento, cara, eu fui no sepultamento de um amigo meu morreu, eu fui no sepultamento, ficou impuro, tinha que passar por um ritual de purificação. Então, havia uma espécie até de paranoia, e ainda existe até hoje. No caso dos judeus ortodoxos, eles evitam de todo modo o contato com qualquer coisa que lembre a morte, porque senão tem que passar por um ritual de purificação. O primeiro milagre que Jesus fez, transformar água em vinho, aquela água no casamento de Caná da Galileia, não era para beber. Para que era aquela água? Era a água para purificação. Então as pessoas chegavam no casamento pela possibilidade de ter cruzado com alguém doente, de ter passado de repente por um campo onde tivesse alguém sepultado. Então, pela possibilidade de ter entrado com a morte e ter se tornado impuro, essa pessoa chegava lá, tinha água de purificação, lavava as mãos, lavava os pés, ia para a festa. E aí Jesus manda encher. Diz ali que havia 6 talhas de pedra. 6 talhas, 6 é um número que representa o homem. Números na Bíblia têm significado. 1 é unidade, 2 pode ser unidade, pode ser divisão, dependendo do contexto. 3 é o número da ressurreição, 4 é o número da terra, 5 é o número da graça, 6 é o número do homem, 7 é o número da perfeição, 8 é o número de um novo começo, 9 é o número do Espírito Santo, 10 é o número da lei. Cada número tem um significado. Eram 6 talhas de pedra. Pedra simboliza a lei, porque a lei foi escrita em tábuas de pedra. Jesus manda encher aquelas 6 talhas até a boca e transforma toda aquela água, que não era pouca, em vinho. E por que esse foi o primeiro milagre de Jesus? Por que não foi o último? Por que não foi o terceiro? Por que foi o primeiro? Porque com esse milagre Jesus estava dizendo: foi para isso que eu vim ao mundo, para transformar a vida do homem, número 6, de uma vida ritualística, de uma vida religiosa, em uma vida de celebração, alegria e comunhão com Deus. Vinho na Bíblia representa celebração, alegria, o Espírito Santo, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então ele transforma água em vinho para dizer: é para isso o que eu vim, para transformar a vida de vocês. Vocês que já receberam Jesus, que são o templo do Espírito Santo, vocês foram transformados de trevas em luz, de pecadores em santos, de injustos em justos. Amém? Você agora é uma nova criatura. Você recebeu uma nova criação. Aquela mulher que foi flagrada em adultério, trazida para Jesus, para que Jesus sacramentasse o apedrejamento dela, em nenhum momento foi chamada de imunda. Mas ela tinha pecado, mas não foi chamada de imunda em nenhum momento. Por quê? Porque o que causava uma pessoa de se tornar impura ou imunda era o contato com a morte. Manter-se puro era essa paranoia. E se você, que estivesse puro,
entrasse em contato com uma pessoa impura, cara, que azar. Não cruzei com um cachorro morto, não pisei em sepultura, não tive problema, não cruzei com ninguém doente, mas o fulano, meu amigo, cruzou com um cachorro morto na estrada, me cumprimentou, me tornou impuro. Então ele tem que passar pelo ritual de purificação e eu também. Aí Jesus sobe um monte, faz um discurso que ficou conhecido como o discurso das bem-aventuranças. Quando ele desce, a primeira pessoa que ele encontra, que vem falar com ele, é um leproso. O leproso chega diante de Jesus, se prostra diante de Jesus e pede: Senhor, se você quiser, eu sei que você pode me curar. Jesus devia olhar para ele e dizer assim: cara, você é leproso, se eu encostar em você eu fico impuro, sai para lá, leproso. Até pelo contrário, você é digno de ser apedrejado segundo a lei de Moisés. Mas Jesus olha para ele e diz: eu quero. E Jesus impõe as mãos sobre ele, e ao invés da impureza do leproso passar para Jesus, a pureza de Jesus passa para o leproso e ele fica curado na hora. Por quê? Porque existe uma força na justificação que nós precisamos entender. Não é mais o mundo que me contamina, sou eu que purifico o mundo. Não são os meus amigos que me contaminam. Pastor, você não conhece meus amigos, é tudo maconheiro. Pois é, mas o meu contato com eles vai aos poucos levando para eles a mensagem do Evangelho. Sabe que é um erro quando a igreja preconiza que você e eu nos retiremos do mundo? Jesus nunca orou para que nós fôssemos tirados do mundo. Pelo contrário, leia a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 10, 17, e você vê que Jesus diz simplesmente o seguinte: Pai, eu não peço que os tireis do mundo, mas que os guarde do mundo. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo. Então, caramba, qual é o único meio que as trevas têm de fugir? É quando chega a luz. Quando você e eu chegamos, chegou a luz, chegou a bênção. Amém? Então agora de hoje em diante, quando você chegar, quando você entrar naquela rave, que está todo mundo batendo cabeça doida, você vai assim: ó, chegou a bênção. Você tem que botar no seu coração que você é influência positiva para o mundo. Gente, quando Jesus, que é o sumo sacerdote da nova aliança, se manifestou, ele disse para nós o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida, Zoe, a natureza do próprio Deus, e a tenham em abundância. O que é que você tem hoje aí em você? Se você nasceu de novo, você tem a natureza do próprio Deus em você. Gente, a força da justificação em Jesus era tão forte, que quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou nas suas vestes, ela ficou curada. Ela recebe a purificação, porque Zoe é uma força sobrenatural, que habita em mim e em você. Você tem que estar consciente a respeito disso. Sabe, uma das coisas que tem mantido o povo de Deus em cadeias é exatamente a falta de conhecimento a respeito do significado pleno da sua justificação em Cristo. Quando a pessoa não sabe o significado pleno da sua justificação, gente, é tão fundamental e importante que você e eu nos alimentemos constantemente da palavra, para que a nossa mente seja renovada, e nós tenhamos um entendimento que funcione como uma barreira para as mentiras do inferno, os pensamentos de menos-valia que o diabo quer lançar sobre você. Você não é ninguém, você não é nada. O problema da religiosidade é que quando a gente anuncia e prega o genuíno evangelho, a religiosidade nos chama de triunfalistas. Aí eu digo o seguinte, cara, o triunfalista não sou eu. O triunfalista foi um camarada chamado Jesus Cristo de Nazaré. O problema é esse, não sou eu, é ele. Foi ele que disse: eu vim para que vocês tenham vida. Mas aí ele exagera e fala assim: e vida em abundância. Então o exagerado não sou eu, é ele. O triunfalista não sou eu aprendi com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é que diz: vocês estão em Cristo, então vocês são mais que vencedores. Exagerado esse apóstolo Paulo. Mais que vencedores. Não bastava dizer que somos vencedores, mais que vencedores. É um exagerado esse Paulo. Pois é, eu já expliquei para você aqui em alguma outra oportunidade o que significa ser mais que vencedor. Mas vou explicar de novo. Se você já ouviu a história, você vai ouvir de novo e vai rir no final.
Amém. O que é mais que vencedor? Mais que vencedor é o camarada que vai disputar o campeonato mundial peso pesado de boxe. Ele entra no ringue e ele tem um adversário, são 12 assaltos, ele não vence por nocaute, ele vai brigando, lutando, ele dá soco, ele leva soco, ele dá soco, ele leva soco, ele dá soco, primeiro round, segundo round, 12º round, ele está com um olho inchado, um supercílio aberto, um dente quebrado, a cara deformada. O juiz levanta a mão dele e ele é o vencedor da luta. Ele ganha um cheque de 10 milhões de dólares. Ele vai para casa, bate na porta, a esposa abre a porta, ele olha para ela com aquela cara toda inchada e diz: querida, eu venci. Eu venci, porque tem um dente faltando, venta, né? Querida, venci. Ela pega ele é um vencedor. Ela pega o cheque, leva no banco, deposita, vai para o shopping fazer compras. Ele é um vencedor, ela é mais que vencedora. Por que você e eu somos mais que vencedores? Jesus é quem entrou no ringue, Jesus é quem lutou essa luta, Jesus é quem levou as chibatadas, Jesus é quem foi à cruz, Jesus é quem foi torturado, ofendido, teve a sua barba arrancada, o seu corpo totalmente dilacerado, e nós simplesmente recebemos a vitória. Uau! Uau! Ele fez tudo o que era necessário, não por si próprio. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele fez aquilo tudo por amor, por mim e por você, para fazer de nós agora mais que vencedores. Amém, gente? Olha só, o termo que é usado em 2 Coríntios 5,17, você é uma nova criatura. Uma nova criatura. Se o ensino que sai da plataforma não reforça e mostra essa sua nova identidade, só sobram duas coisas. E é assim que a religiosidade trabalha. Do púlpito vai sair ou lei, legalismo, ou sentimentalismo. Então, das duas, ou um mix dos dois. Então, eu foco na lei, e você tem que fazer, você precisa fazer, e você não é ninguém, você é um rato, você é uma barata, você é um pecador, você é um pobre miserável que não vale nada, mas Jesus te ama e tal, mas sabe como é, e você não está fazendo nada, e você tem que fazer, e acontecer, e bababá. Então é pressão, e pressão, e pressão, e menos valia, menos valia, menos valia. Lei. E por outro lado, sentimentos. E aí se vai tentando psicologizar o evangelho. Eu não tenho nada contra psicólogo, mas o lugar do atendimento psicológico é na sala do psicólogo. Aqui, o que precisa sair do púlpito é a palavra do evangelho, a palavra da verdade que transforma. Amém? Olha só a diferença. O psicólogo, ele só consegue trabalhar acessando o seu passado. E Deus pega o seu passado, sepulta com Jesus e ignora e se esquece. E ele só trabalha com o seu futuro. Ele olha para frente e já te vê aperfeiçoado, ele já te vê santo, ele já te vê curado, ele já te vê liberto, ele já te vê vitorioso, ele já te vê próspero. É com base nisso que ele trabalha na sua vida. Ele não trabalha dizendo assim: olha, vamos ter aqui uma sessão do descarrego, porque você vem de uma família disfuncional, tem traumas aí que precisam ser curados, e vai ficar futucando o seu passado. Você se lembra quando o papai te deu aquela surra? Você se lembra quando mamãe te botou de castigo naquele canto escuro? Foi ali naquele dia que você começou a ter medo do escuro. Ah, estou lembrando, pastor, o cantinho escuro do pensamento. Gerou esse medo escuro, que eu tenho medo escuro até hoje, aleluia. Cara, se você precisa de cura de um trauma desses, procura um psicólogo. Agora, você precisa conhecer a sua nova identidade, procure a nova igreja. Você precisa conhecer a sua nova identidade. Precisa conhecer quem você é em Cristo.
E não ficar bancando o traumatizado, o pobre coitado. Você precisa sair do coitadismo e se colocar agora numa nova condição. Levanta a cabeça e começa a declarar: Jesus disse que eu sou mais que vencedor. Não foi o apóstolo Paulo, foi Jesus através da boca do apóstolo Paulo, pô. Eu sou mais que vencedor. Eu não sou um pobre coitado, eu não sou um traumatizado, eu não sou uma vítima, eu sou um vencedor. Amém, gente? Eu sou um vencedor e não uma vítima. Nós não precisamos mais viver amarrados a certas coisas do passado, gente. Sabe, aos problemas que aconteceram há anos atrás, que talvez tenham nos marcado, causado algum trauma, uma lembrança triste, angustiante, uma sensação de inadequação para Deus e para a vida. Um sentimento de impotência diante dos desafios da vida. Nós não precisamos estar amarrados a isso. Amém? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer comigo: eu posso avançar. E eu vou avançar. O meu Deus é bom. Nós não cantamos isso aqui. Gente, nós não cantamos o que cantamos simplesmente por cantar, para encher meia hora enquanto o pessoal não chega. Não, a gente canta a palavra. Então quando a gente está dizendo eu vou avançar, por que eu vou avançar? Porque Deus já me fez capacitado para ser cabeça e não mais cauda. Deus já me transformou. Então eu vou trazer para fora aquilo que eu já sou lá por dentro. Amém? Aleluia! Amém! Sabe, nós somos uma nova criação de fato e de verdade. Deus fez isso por nós por amor, porque Ele não quer nos ver sofrendo, escravizados pela culpa, pela vergonha, pelo medo, por causa de escolhas erradas que nós fizemos lá atrás. Gente, não tem nenhum de nós aqui, que olhando para trás, não se lembre de alguma escolha errada que fez na vida. Quem já fez alguma escolha errada na vida? Pois é. Meu Deus do céu. Quando a gente olha para trás, tem jeito de você pegar um túnel do tempo para ir lá e fazer de novo a escolha? E dizer assim: olha, eu tinha escolhido B, agora eu vou escolher A, porque quando eu escolhi B, deu ruim. Mas se eu puder voltar, cara, voltei no tempo. Não tem como voltar. Então o que você faz? Você agora está revestido de uma nova característica, de um novo espírito. Você agora é um com Cristo, você agora é uma nova criatura. Então você agora vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Você não vai mais ficar na dependência da sua escolha, mas da orientação que Ele te dá, dizendo: vai por aqui, vai por ali, escolha isso e não escolha aquilo. E ainda que você escolha errado, você tem a possibilidade de dizer: Senhor, eu reconheço, eu errei, eu não dei ouvidos à tua voz, me ajuda. E Ele vem para te ajudar. Ele não te abandona jamais, Ele não te rejeita, ainda que você tenha rejeitado a voz dEle, Ele não te rejeita. Ele nos deu uma nova oportunidade e sempre renova as oportunidades em Cristo Jesus para a nossa vida. Amém, gente? Entenda que esse termo nova criatura não é uma simples metáfora, é uma realidade. Olha só o que diz aqui 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Esse apóstolo Paulo era um exagerado, triunfalista. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Uau! Nós temos uma visão muitas vezes implementada pela religiosidade e a gente quer cultivar como se fosse humildade. Não, eu estou aos pés de Jesus. Aí a gente lê no livro do Apocalipse, tem aqueles 24 anciãos, que tem coroas, e eles vão se prostrar diante de Jesus e depositar as coroas aos pés de Jesus, e a gente quer fazer a mesma coisa. Eu já vi até grupo de dança de igreja, que faz essas coreografias, cafona, que vai fazendo o gesto do que a música está falando. Aí eu me lembro que eu vi uma vez um grupo desse, que primeiro a letra da música dizia que nós fomos coroados. Aí era um grupo só de meninas, elas dançando em dupla. Aí uma da dupla ajoelhava e a que estava aqui fazia o gesto da coroação. Como é que era? Segurava num braço e fazia assim na cabeça. Coroou. Aí a outra fazia um outro gesto. Estava coroada, pegava a coroa, botava aos pés de Cristo. Mas você sabe que
Há toda uma interpretação para ser feita no livro do Apocalipse. E a gente traz isso para a nossa vida cristã do dia a dia. Mas o que a Bíblia diz é que nós não estamos aos pés de Jesus. Nós estamos assentados com Ele. Eu quero que você veja isso muito na prática. Bota uma cadeira aqui. Cadê o trono da graça? O pessoal... tá aqui. E o pessoal tinha botado... Agora tem dois. Não, mas pode botar. Ok, bota aqui. Deixa eu ver aqui quem vai ser um Jesus aqui para mim. Mauricinho, vem cá. Você está na ponta aqui, já está mais perto. Já tem mais disposição até para subir aqui. Pode ser que eu chame alguém que chega aqui, fique encrencado para subir e você já sobe fácil. Então, se é Jesus, está sentado no trono. A gente tem essa imagem de que nós estamos aos pés de Jesus. Jesus está ali, a gente está assim, Jesus. A gente nem olha para Ele. A gente só fica assim olhando para o pé. Jesus. Não. Mas a Bíblia diz que você está assentado, não é nem assentado ao lado de Jesus, e assentado do lado esquerdo, porque o lado direito é o lado de honra. Então eu fico na esquerda, que é o lugar assim dos... Não, você não está assentado ao lado, nem na esquerda nem na direita. Você está assentado com Cristo, em lugares celestiais. E eu estou sentando aqui no colo. Já foi o tempo que ele que sentava no meu colo, né? Agora é a vez de eu sentar no colo dele. Eu estou sentado no colo para você entender que a Bíblia diz que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então nós nos tornamos um só espírito com Ele. Então nós não estamos aos pés de Jesus, nós estamos com Ele em lugares celestiais. Obrigado, Senhor. Eu quero que você entenda que a religiosidade, ela quer que você tenha uma imagem negativa a seu respeito. Você sabe que quando eu era assim, criança, eu tinha um tio meu, que ele já é falecido, mas esse meu tio, os filhos dele, os meus primos, eram alucinados por corrida de automóvel. E eram tão alucinados que todos eles se tornaram profissionais na área de carro. Vendendo carro, comprando carro, consertando carro, oficina e tal, todos eles. E o meu tio de vez em quando pegava a galera e trazia aqui para Jacarepaguá, no autódromo de Jacarepaguá. E tinha umas corridas de uns carros, que eram uns carros, hoje a gente chamaria de carro tunado, né? Naquela época a gente chamava de envenenado, carro envenenado. Aí os carros passavam ali correndo, e toda a corrida tinha um Fusca. O Fusca ganhava tudo quanto é corrida. E ninguém se conformava, porque tinha cada carro muito maior, com um motor muito mais potente, e não ganhava do Fusca. Até que alguém resolveu ir lá abrir a tampa para ver o motor do Fusca. E não era motor de Fusca, era motor de Porsche. Por fora era um Fusca, mas na sua essência era um Porsche. Você por fora pode ser o Clark Kent, mas por dentro você é o Superman. E isso é que você precisa entender, que existe em você uma nova natureza, que não tem mais a ver com quem você foi no passado, tem a ver agora com quem Cristo fez você em nova criação. Sabe, a religiosidade quer que você se veja sempre assim, dá uma olhada nessas imagens aqui, olha lá, é assim que a religiosidade quer que você se veja. Quem é você? Eu sou o João Ninguém, eu sou nada. Olha lá, vende-se, duvido. Quem de vocês aqui daria R$500 num carro desse? 500 prata. Não dá, dá uma olhada, vai pro próximo. Aí, o cara ainda justifica, até pior. Às vezes ainda bota um outro plástico embaixo assim, foi Deus quem me deu. Meu Deus do céu, que pecado, que heresia. Até pior e foi Deus que me deu. Olha só, vai mais para frente. Esse aí nem roda tem. Esse aí, aonde está, fica. Quer dizer, o cara não progride, não vai para frente. É assim que a religiosidade quer que você se veja. Olha o próximo só, esse aqui, então, esse próximo agora é triste demais. Olha lá. A beleza está aonde você vê, não onde os outros dizem. Aleluia. Que desgraça. É um Monza. Teve uma época que Monza era o carro, né? Era o carro.
Aí o Monza começou a ficar ultrapassado e tal. Quem tinha Monza fez o quê? Levou na oficina para trocar a frente do Monza, botou uma frente de Mercedes. Meu Deus, que tristeza, que vergonha alheia. O cara andando com o Monza, curtindo que estava de Mercedes. Meu Deus do céu, que vergonha alheia. Eu quero mostrar para você como é que Deus te vê. Não importa se te veem assim, como a gente mostrou aqui, é assim que Deus te vê, ó. Deus, quando olha para você, não vê um carro velho, Ele vê uma Lamborghini tunada, pronta para andar 400 km por hora na autobahn. E você precisa se ver como Deus te vê, justificado, transformado, nova criatura, nova criação. Amém, gente? É assim que Deus te vê. Olha só, 2 Coríntios 5:21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Houve uma troca. Aquele que não conheceu o pecado, que não tinha nada a ver com pecado, Deus o fez pecado na cruz do Calvário. Jesus foi feito pecado por nós, a um ponto tal que a Bíblia nos diz que na crucificação, uma das frases que Jesus diz na cruz é: Deus meu, por que me desamparaste? Em todo o Evangelho, Jesus nunca chamou a Deus de Deus, Ele sempre chamou de Pai. Mas naquele momento, todos os nossos pecados, meus e seus, e de toda a humanidade, em toda a história, todos os pecados passados, presentes e futuros, estavam sendo colocados sobre Jesus. E Deus Pai, que é santo, 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 que não tem nada a ver com o pecado, quando viu a imagem do pecado em Jesus, teve que virar as costas para o seu filho e se afastar dele. Então Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a resposta é simples: Deus desamparou Jesus para que nós fôssemos amparados. Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você possamos clamar: meu Pai, por que eu sou tão amado assim? É preciso que a gente entenda essa substituição. O que Jesus fez de mal ou de ruim para ir à cruz? Absolutamente nada. O que você e eu fizemos para sermos considerados justiça de Deus? Absolutamente nada. Nós recebemos um presente, um dom, algo gratuito, não por aquilo que nós éramos, não por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas simplesmente porque Ele, apesar das nossas falhas, erros, fracassos e pecados, Ele nos amou e nos escolheu. Aleluia! Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu fui escolhido. Aleluia! E eu vou te dizer, mas eis que te digo mais, meu servo. A justificação é o maior milagre que o ser humano pode receber. Pastor, mas é aquela pessoa que está com câncer e é curada. É um grande milagre, mas a justificação é um milagre maior ainda. O aleijado que levanta, o cego que enxerga, são milagres fantásticos, mas a justificação é ainda um milagre maior. É ainda um milagre maior. Você e eu fomos justificados em Cristo. Sabe que para a religiosidade ser santo é algo impossível de ser atingido por uma pessoa comum, normal. Isso é para algumas pessoas especiais. A Igreja Católica, por exemplo, e eu não tenho nada contra os católicos, estou apenas dizendo como funcionam as coisas lá. A Igreja Católica separa algumas pessoas, que já não são, ao longo da história, já não são nem tão poucas assim, são várias e várias, que são consideradas como santos. São pessoas que viveram uma vida exemplar, sem dúvida. Pessoas que você pode ler o currículo, a vida daquela pessoa, a história daquela pessoa, você vai ser inspirado. São santos, com certeza, mas você e eu também somos. Se nós não somos santos, gente, então as epístolas do Novo Testamento não servem para nós. Olha só o que diz Romanos. Como é que começa a epístola de Romanos, capítulo 1, versículo 7. Romanos 1,7 diz assim: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser
Ixi, pastor, deu ruim. A epístola de Romanos foi escrita para os santos. Se você não é santo, essa epístola não é para você. Então você tem que pegar e arrancar da sua Bíblia. Mas uma epístola não vai fazer falta, né, gente? Só uma minha. Tem tantas outras, não tem? Tem um montão de outras. Uma só não vai fazer falta. Ok, então vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ih, pastor, deu ruim de novo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios também foi escrita por santos. Não tem problema, tira da Bíblia. Tira essa também. Mas 2 epístolas não vai fazer falta. Tem tantas outras. Vamos para 2 Coríntios. Quem sabe em 2 Coríntios, Paulo não começa aos pecadores, miserentos. Mas aí, 2 Coríntios 1:1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e em todos os santos, em toda a Acaia. Agora Paulo expandiu, não só aos membros da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, mas a todos os cristãos da Acaia. Olha só esse mapa aqui. Dá uma olhada nesse mapa. Esse mapa aqui, você consegue identificar ali a Itália? Consegue identificar? Aquela geografia em formato de bota? Deu para enxergar a Itália aí? Quem está vendo a Itália, diga amém. Legal. Então, você está vendo a Itália? Quando você, aqui nesse canto, a Itália, na ponta da bota, tem uma ilha gigante ali, não tem? Segue em linha reta. A primeira que você vai encontrar ali embaixo, tem a ilha de Creta, e em cima é a região da Acaia. Olha só agora, vou dar um zoom nesse mapa. Olha aqui o zoom do mapa. Isso tudo aqui é a região da Acaia. A igreja de Corinto ficava nessa região. Tinham várias outras igrejas na Acaia. Nós não conhecemos nenhuma epístola às outras igrejas, a essas outras igrejas. Mas havia várias outras igrejas ali. Paulo escrevendo para os Coríntios, dizendo: a todos os santos da Acaia. Gente, nessa região aí tinha gente pra caramba. Será que não tinha ninguém ali naquelas igrejas que pudesse ser chamado de pecador? Com certeza tinha. Com certeza tinha. Mas Deus não chamou a nenhum deles de pecador, muito menos o apóstolo Paulo. Ele disse aos santos que estão na região toda, não só na igreja de Corinto, que está na região da Acaia, mas a todos os santos da Acaia. E se você continuar à frente, bom, 2 Coríntios também não vai fazer falta, né, pastor? A gente já jogou fora 1 Coríntios, para que a gente vai ficar com 2 Coríntios? Vamos para frente, vamos para Efésios. Vamos para Efésios, porque em Efésios com certeza vai ter algo diferente. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos... Meu Deus do céu, mais uma para a gente jogar fora? Ah, meu Deus do céu, aos santos da igreja de Éfeso. E você pode seguir por todo o Novo Testamento, esse padrão se repete. Aos santos, aos santos, aos santificados, aos santos, aos santificados, sempre, 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 sempre. Por quê? Porque quando Deus olha para você, Ele não vê o seu passado. Quando Ele olha para você, Ele não te vê em Satanás, Ele te vê em Cristo. Ele não te vê como a velha natureza adâmica, Ele te vê como a nova natureza. Ele não te vê agora como um pecador miserável, digno do fogo do inferno. Ele te vê agora como um filho amado, santo, pronto e preparado para viver a eternidade com Jesus. Amém?